assim, que é um exemplo que você toma, você começa falando isso, da possibilidade o homem é o único animal que pode ser um santo ou um demônio. Único. E nós procuro partir dessa perspectiva, dessas duas possibilidades, e colocar no plano concreto. Tudo que eu analiso, eu gosto sempre de colocar na realidade brasileira. Assim, né? Então, qual a realidade brasileira hoje? Qual a posição que se tem em relação a esse morticínio tremendo que a nossa sociedade vive? E aí nós acabamos apresentando um quadro no Brasil hoje, que é um quadro que, no nosso entendimento, é de insurgência criminal. Quando as organizações criminosas elas ameaçam não apenas a segurança da população, como a própria existência do Estado, como as próprias instituições. Porque o crime organizado, veja, eu não sou o maior fã da ONU, mas o relatório de homicídios da ONU em 2019 aponta que o crime organizado matou mais do que todos os conflitos armados juntos nos últimos anos. Então, 65 mil mortes por ano decorrentes do crime organizado. E ele opera, porque mediante aquilo que se chama difusão contínua. Ele vai se infiltrando não apenas em atividades lícitas, como também no aparelho do Estado. Então, a tendência do crime organizado não é combatido eficazmente, é que gere corrupção, em que ele se apodere dos meios de administração, do poder legislativo, do judiciário e assim por diante, como nós vemos em alguns países que já aconteceu de maneira que se vê até irreversível. E no Brasil, no meu entendimento, isso não vem sendo tratado com a devida atenção, o devido respeito que a questão merece. Porque quando você analisa, por exemplo, o chamado relatório SOCTA, que é um relatório que a União Europeia tem na Europol, sobre as grandes ameaças à segurança interna da Europa. E eles colocam o narcotráfico da América Latina como uma ameaça à segurança da Europa, do outro lado do Atlântico. Que dirá, então, para o Brasil, onde as coisas estão acontecendo, né? O que é que sobra para nós? Se nós somos uma ameaça para o outro lado do oceano. Eles de lá estão enxergando, né? Eles dizem que o homem, para enxergar a montanha, tem que se afastar da montanha. Eles estão longe da montanha, eles estão vendo a gravidade disso. E nós seguimos tratando esse tipo de crime como criminalidade de massa. São atos, instituições, organizações criminosas, como nós temos no Brasil, são instituições terroristas. Em qualquer lugar do mundo, elas seriam tratadas como organizações terroristas pelo modo que elas operam. Algumas pessoas poderiam dizer que nós não temos revoluções. Não, temos sim. Temos uma revolução contínua. A revolução permanente, né? Sem dúvida alguma. No meu entendimento, o que acontece no Brasil é aquilo que um escritor alemão chamado Hans Magnus Enzensberger ele chama de revolução molecular, porque ela acontece em pequenos núcleos. Ela não são dois exércitos lutando um contra o outro, mas são conflitos de baixa intensidade nas nossas grandes cidades. Nós temos cidades brasileiras hoje, com parcelas do nosso território dominadas por um poder armado não estatal, que coage a população, que tem ostensivamente determina o que o povo pode ou não fazer. O que, inclusive, segundo o Estatuto de Roma, constitui crime contra a humanidade. Então, um país que fala tanto em direitos humanos, um país que é tão preocupado em declarar os direitos individuais, os direitos humanos, e se permite conviver normalmente com esse tipo de coisa, me preocupa muito. A polícia que mais morre no mundo é a nossa. Todos os dados, todos os indicativos são de uma gravidade extrema. E as discussões que nós temos no Brasil não acompanham isso. E vão sempre no sentido contrário, propondo soluções absolutamente estapafúrdias.